Olá, muito boa noite. Nós começamos ao vivo o programa Mais Saúde desta terça-feira. Um programa hoje bastante especial dedicado a um problema muito comum, que as pessoas já ouviram falar, mas que nós precisamos sempre reforçar as recomendações, os cuidados e saber também das novidades para que a gente possa levar uma vida com uma qualidade dentro do possível, da melhor maneira possível e ainda a receber o diagnóstico cada vez mais cedo. Isso é importante para que haja um controle melhor. A gente vai falar sobre o diabetes. Fique ligado com a gente, participe pelo telefone 3821-4488, faça a sua pergunta, esclareça as suas dúvidas. A gente vai falar até o finalzinho do programa a respeito do diabetes. Você vai saber mais detalhes já, porque a gente vai começar o programa dando aquela dica especial. Dormir e acordar bem, a gente sempre fala aqui no programa que faz a diferença e a gente tem aquela parceria especial com o Colchão Oriental J2000 e hoje a Flávia está aqui com a gente para trazer mais recadinho para a gente, para o nosso telespectador, para falar a respeito do Colchão Oriental J2000. Mas aí, Flávia, nós temos perguntas de telespectadores que quiseram participar conosco e saber mais detalhes. E a gente vai conferir, então. É o senhor João Batista que fez a perguntinha para que você possa responder para a gente. Vamos lá, então. Meu nome é João Batista, tenho 49 anos de idade, tenho hérnia de disco. Esse colchão pode me ajudar? Seu João Batista, não só o senhor, como todas as pessoas que têm, Viviane, hérnia de disco, e hoje isso é um problema que afeta muitas pessoas, muito mais comum do que a gente imagina, a hérnia de disco. Então, por que o Colchão Oriental J2000 pode te ajudar, seu João Batista? Porque ele é feito em camadas, ele tem uma densidade progressiva que ajuda a gente, na hora que a gente deita, ele vai alinhar a nossa coluna. E isso vai ajudar, então, a gente a melhorar a nossa postura na hora de dormir, fortalecendo então o disco intervertebral que está fraquinho, ele está saindo de dentro das vértebras, ele está inflamado e isso é que provoca muita dor na hérnia de disco. Então a gente alinha a nossa coluna na hora de dormir e além disso o Colchão Oriental J2000 possui um anti-inflamatório natural, que é lógico que ele é mais leve, Viviane, mais suave do que um anti-inflamatório que a pessoa vai ingerir, porém ele não vai fazer mal para a saúde, né? Então, o Colchão Oriental J2000 ele tem essa função de diminuir a inflamação e de alinhar a coluna quando a pessoa estiver dormindo. Então, ele trabalha por você enquanto você descansa. Então, sim, seu João Batista, o Colchão Oriental J2000 pode te ajudar. E ainda continua a promoção, viu, Viviane? Comprando o Colchão Oriental J2000, você ganha uma linda cama box. Basta ligar para o 0800 943 2000, agendar uma visita sem compromisso e conhecer um pouco mais sobre esse colchão que vai mudar a sua qualidade de vida. Esclarecer todas as dúvidas. Com certeza. Tá joia, Flávia. Obrigada pela sua participação. Semana que vem tem mais. Sim, temos sim. Obrigada, então. Obrigada a você. Boa noite. Boa noite. E a gente então vai dando sequência ao programa Mais Saúde, continuando que nós queremos então falar mais de qualidade de vida, mais de saúde. E o detalhe de hoje, como eu disse, o programa dedicado ao diabetes. Dia 14 a gente comemorou uma data muito especial com uma atividade em Patos de Minas que valeu a pena. Eu tenho certeza que as pessoas que participaram estão mais tranquilas, já receberam o diagnóstico, se foi o caso. Nós vamos falar sobre esse problema a partir de agora. Eu recebo no programa de hoje a médica endocrinologista que tem especialização em nutrologia, que é a doutora Karina Alvarenga Ribeiro, que mais uma vez vem esclarecer as nossas dúvidas. Doutora Karina, boa noite, é um prazer tê-la conosco mais uma vez. Boa noite, o prazer é meu. E eu espero estar colaborando mais uma vez com vocês, trazendo algumas novidades sobre diabetes, esclarecendo dúvidas. É sempre um prazer estar aqui. Eu falei logo no início que é muito comum, até porque pela quantidade de pessoas que a gente, novos casos, e de pessoas que têm a doença, né, doutora Karina? Parece que são 350 milhões de pessoas no mundo, sendo que metade dessas pessoas não sabem que têm diabetes. Porque diabetes é uma doença silenciosa, é uma doença que você não vai ver sangrar, não vai dar dor. Então, a maioria das pessoas não sabem que tem a doença, não sabem do diagnóstico. E eu acho isso muito importante. E normalmente recebe esse diagnóstico por acidente, porque vai fazer às vezes um check-up, vai fazer um exame por alguma outra coisa e acaba descobrindo que tem o diabetes? São várias as situações. Normalmente sim, numa questão de check-up, por isso é importante o check-up.
Mas o mais triste é quando o paciente descobre o diagnóstico no momento de uma doença já instalada. Eu tive essa semana que passou, né, a semana que a gente comemorou o Dia Mundial do Diabetes, eu tive um paciente que chegou para mim, já teve o diagnóstico de insuficiência renal, já foi para hemodiálise e não sabia que tinha diabetes. Ou seja, só descobriu quando causou um mal maior. Bom, e para a gente ter o diagnóstico do diabetes, como é que a gente deve fazer? Por exemplo, uma pessoa que está em casa e está preocupada agora, eu vou fazer um teste para saber. Como é o primeiro caminho, doutora Karina? O ideal é a gente fazer sempre uma glicemia de jejum, um exame de sangue. O teste do dedinho ele até ajuda, mas ele não é específico para o diagnóstico. Pelo menos uma vez por ano, a gente fazer a glicemia de jejum. As pessoas que têm fatores de risco, elas devem estar mais atentas. Elas devem fazer esse exame com maior frequência, às vezes 2 vezes por ano, e prestar atenção também em alguns sintomas que podem se instalar e quando instalam já estão assim numa fase mais avançada, né? Então, por exemplo, boca seca, vontade de fazer xixi toda hora, isso é importante para as professoras. Às vezes você que é professora tem um aluno que toda hora, eu quero ir no banheiro, eu quero beber água. Pode ser um alerta para fazer um diagnóstico de diabetes antes de entrar no estado grave, que é o que a gente chama de cetoacidose diabética. Então, as professoras têm que ficar atentas a isso. Outro sinal muito comum é, nossa, olha, eu sempre fui gordinho, agora eu estou perdendo peso sem fazer dieta. O diabetes alto, o diabetes descompensado, ele leva à perda de peso. Nos homens, tem a impotência sexual. Quando o homem começa a apresentar baixa de libido e dificuldade de manter uma relação sexual, pode ser o diabetes. Fraqueza, cansaço, dor nas pernas, visão embaçada, como se a gente estivesse vendo por uma neblina. Todos esses são sintomas que a gente deve realmente procurar um médico, procurar realizar um exame de sangue. Agora, os pacientes que têm o fator de risco, que são história familiar, olha, minha mãe tem diabetes, o meu pai tem diabetes, um irmão. Esses pacientes têm que ficar mais alerta. Gestantes que têm um bebê acima de 4 quilos, olha, na minha gestação anterior, o meu neném pesou 4,5 quilos. A gente precisa estar mais atento. Obesos, né? Hipertensos, pessoas que têm colesterol alto. Essas pessoas têm um risco maior em desenvolver diabetes. Então, precisam ficar atentos. E as pessoas também que ingerem bebida alcoólica com uma determinada frequência. É muito variado a quantidade de bebida alcoólica e a frequência, mas aquele que faz uso todo final de semana ou exagera todo dia, ele pode desenvolver diabetes. E aí, quando a pessoa vai fazer o teste da glicemia, doutora Karina, tem um número X até onde a gente pode ir? Qual é esse índice que a gente vai levar em consideração? O que a gente espera é que a glicemia esteja abaixo de 99. Até 99 é normal. De 100 a 125 é considerado intolerância à glicose. É o que o público chama de pré-diabetes, né? Então, eu estou começando a alterar a minha glicose, é aí que eu tenho que tratar para não estar diabético. Aí dá tempo de... Dá tempo de acudir, né? Uma vez que a glicose, que a gente tem 2 aferições em momentos diferentes, acima de 126 e não fazendo dieta, porque se fizer dieta vai dar um falso negativo, né? Se eu tirar o açúcar, a minha glicose vai cair. Aí o meu exame não é tão fidedigno assim. Então, se eu tiver com dieta normal, comendo tudo que eu estou acostumado, e eu tiver 2 aferições, 2 glicemias no sangue, acima de 126, eu tenho realmente a doença instalada, eu tenho diabetes. Uma vez diabético, sempre nós vamos ser diabéticos. Não há cura para o diabetes. Não há cura ainda, porque a gente está com a esperança que ela chegue em breve. Mas o que eu posso ser, a partir daí, é um diabético bem controlado. Então, se eu mudar o meu estilo de vida, se eu tiver boas medicações, a minha glicose vai voltar ao normal.
mas eu continuo sendo diabético, mas um diabético controlado. E aí a pessoa pode ter uma qualidade de vida, pode ter uma vida normal, né? Com ele fazendo esse controle. Exatamente. Muitas vezes é possível fazer isso só com alimentação, doutora Karina, sem fazer uso de medicamento? Então, possível mas não é recomendado. Tá? Hoje as diretrizes recomendam que o paciente diabético use medicamentos e há um trabalho muito bonito que mostra que o paciente que não usa remédio desde o momento do diagnóstico, ele tem uma chance maior de ter um membro amputado. Então, a gente realmente recomenda a medicação. Antigamente, os médicos falavam, faz dieta e exercício que vai ficar tudo bem. Hoje, a gente não recomenda isso mais. Tá? A gente usa medicação. Agora, em questão de ter uma vida normal, nessa ação do Dia Mundial do Diabetes, aqui em Patos, eu consegui trazer para nós um treinamento que é dado em termos internacionais em outros países, e eu trouxe e consegui montar uma equipe multidisciplinar, com psicólogo, educador físico, nutricionista e médicos. E a gente percebeu que o diabético ele pode ter uma vida normal, que ele tem direito a uma qualidade de vida. E com esse material que a gente passou pelo treinamento, nós vamos montar workshops. Então, as pessoas que fizeram inscrição para o Dia Mundial do Diabetes, elas podem continuar a ligar para a minha secretária, fazer essa inscrição, que nós vamos montar workshops. Nós estamos treinando o material que a gente recebeu, são mapas de educação em diabetes, ou seja, é como ensinar para o paciente diabético a ter uma qualidade de vida, a ter uma vida normal. E nós vamos fazer com o paciente e com a família do paciente. Então, nós vamos constituir uma equipe multidisciplinar para acolher esse paciente, para ensinar alguns hábitos saudáveis e alguns meios de conviver com a doença. Vai ser bem interessante. Que ótimo. Com certeza. A gente vai para um rápido intervalo, já já eu volto, a gente continua falando sobre o diabetes até o finalzinho do programa, fique com a gente e eu volto já já. Estamos de volta com o programa Mais Saúde. Nessa terça-feira a gente fala sobre o diabetes. Eu converso com a médica endocrinologista Karina Alvarenga Ribeiro, que vem esclarecer para a gente um pouquinho mais a respeito dessa doença que a gente sempre fala, volta e meia a gente pincela a respeito do diabetes, mas é sempre bom a gente reforçar. Doutora Karina, é possível acontecer de uma pessoa fazer um teste, ter a glicemia alterada e de repente ela repete esse teste e está tudo normal? Pode acontecer nas questões de reação de fase aguda. O que é isso? O paciente teve uma doença, um trauma, por exemplo. Eu peguei uma pneumonia. Aí eu internei, vi que a minha glicose estava alta, mas eu tratei a pneumonia, voltou ao normal. Então, não era um diabetes, era uma reação de fase aguda. No momento do estresse, no momento da doença, a glicose subiu e depois voltou ao normal. Não que essa pessoa não precisa ficar alerta, mas ainda não é um diabetes. Aquele pré-diabetes que a gente falou ali a partir do 100, do 100 até 125. 125. Quem está nessa fase, o que deve fazer, doutora Karina? Nessa fase, a gente deve procurar um médico. Cada caso vai ser analisado se já tem que entrar com medicamento ou não. Hoje tem um medicamento que a gente entra, às vezes, nesses momentos de glicose alta, depende de cada perfil do paciente, depende do exame físico, depende de toda uma análise. Mas se o paciente já quiser modificar o estilo de vida, ele já vai estar se ajudando. Então, procurar uma atividade física, procurar hábitos de alimentação saudável. A gente sabe o que é saudável e o que não é, né? Procurar uma nutricionista, realmente se reeducar. Quando o paciente se reeduca, muda, faz pequenas modificações, ele tem grandes ganhos. E é possível que não chegue ao ponto de se tornar diabético, doutora Karina? Se ele se tratar, sim, ele pode chegar a diabetes apenas na idade mais 60, 80 anos, ou ele pode nunca ficar diabetes. Tudo vai depender do que ele tiver disposto a mudar. Bom, recebeu o diagnóstico, então, do diabetes,
é uma adaptação, porque aí tem uma questão de alimentação que entra, que é a questão do açúcar, né? Quer dizer, é um momento de realmente entender que haverá uma mudança de vida. Então, no Congresso Brasileiro de Diabetes, agora em novembro, foi levantado muito a questão da contagem do carboidrato. Contagem de carboidrato é um tipo de alimentação onde o paciente diabético pode comer de tudo, desde que seja na quantidade certa. Então, esse tipo de alimentação, eles não tiram nem o açúcar. Só que o paciente tem que estar disposto a estudar, porque não é fácil, a gente precisa fazer várias continhas. É contar o carboidrato de cada alimento que você vai consumir. E consumir exatamente a quantidade permitida para você por uma nutricionista ou por um médico naquele momento. Então, por exemplo, eu quero comer um brigadeiro. Você vai tirar algum outro carboidrato para poder comer. E você vai ter que analisar o tamanho desse brigadeiro. Não é uma lata de brigadeiro. Então, esse tratamento chama contagem de carboidrato. Existe o manual oficial de contagem de carboidrato no site da Sociedade Brasileira de Diabetes. As pessoas podem baixar e podem estudar esse manual. Tendo estudado, ele vai discutir com o seu médico. Olha, a contagem de carboidrato cabe ao meu perfil de diabetes? Posso tentar? Como que eu faço? Tá? Para o diabético tipo 1, que é aquele que usa insulina, é muito fácil aplicar o manual de contagem de carboidrato. Para o tipo 2, a gente ainda tem algumas dificuldades, porque ele não usa insulina. Então, é mais difícil você manejar, mas é possível. Fora isso, é aquela dieta de retirar o açúcar. Na verdade, a gente fala que a dieta do paciente diabético é a dieta dos 3 Qs. Eu apresentei esse vídeo para o pessoal que foi no cinema com o paciente diabético no evento do Dia Mundial. 3 Qs é quantidade, qualidade e quando. Você tem que saber o que comer, a qualidade do seu alimento, se é saudável ou não. A quantidade, olha, não é saudável, mas eu vou comer uma vez no mês e eu vou comer a quantidade que o meu médico permitiu. Tudo bem. Então, quantidade, qualidade e quando. É hora de almoço, você vai comer um sanduíche natural? Vai dar errado, não vai dar certo. Não, é hora de almoço, eu vou almoçar. Eu posso comer macarrão? Pode. Eu posso comer beterraba? Pode. Tudo depende da quantidade que foi calculada para o paciente. Então, na verdade, é apenas uma questão de adaptação, de reeducação. Eu costumo falar com meus pacientes que só de ter a casa saudável, a mudança já é grande. Porque às vezes a gente não está com fome. Às vezes a gente está cansado do serviço, a gente está estressado com o chefe, a gente brigou com a esposa ou com o marido, e a gente vai descontar aquelas emoções em algum alimento que não é saudável. Mas se a sua casa é uma casa saudável, você vai beliscar uma banana, uma maçã, não que beliscar seja certo, mas pelo menos é menos pior. Não, é menos pior, não entendeu? Então, assim... Por exemplo, me dá muita dó de ver as crianças com mamadeira, com refrigerante ainda bebezinhos. Gente, o açúcar está levando todo mundo a ficar doente. Aí a mãe me pega um refrigerante, coloca na mamadeira da criança. Eu quero morrer, eu quero tomar a mamadeira da criança, eu juro por Deus. Eu me contenho, mas a minha vontade é essa. Então, assim, se os pais se conscientizarem de que bolacha recheada, refrigerante, doces... devem ser exceção, deve ser no final de semana, num aniversário. Se a gente fizer um ambiente saudável, fica fácil para todo paciente, né? Com certeza. E as pessoas me perguntam, e a sua casa é saudável? Pode perguntar ao meu marido, está de prova. Né? É importante isso. Doutora Karina, a pessoa diabética que não está com a glicose controlada, as consequências podem ser muitas. Sim, várias. Quer que cita Por todas exemplo? elas? Eu acho que o paciente diabético, ele tem muitos medos. E a gente tem que discutir esses medos. Porque o medo, gente, eu li uma frase esses dias, eu ganhei um livro de uma paciente, um livro interessantíssimo, chama Castelos de Marzipan. E nesse livro conta a história de uma mulher que tem diabetes e ela não liga.
ela negligencia o seu tratamento, ela não está nem aí. E ela continua comendo doces, comendo guloseimas. E o final é realmente ela desenvolver retinopatia, que leva à cegueira, e ela desenvolver insuficiência renal e ser submetida a um transplante de rins. E aí a gente vai discutindo nesse livro os medos que o paciente tem. E num determinado momento ela fala assim, o diabetes, quanto mais você manda ele para o inferno, mais é para lá que você vai. E é verdade. Se o paciente tem medo de tratar, medo de ver que a glicose está alta e tomar uma providência, ele pode desenvolver retinopatia diabética, ele pode estragar o fundo do olho e causar uma cegueira, ele pode ter infarto, ele pode ter acidente vascular cerebral, que é o derrame, insuficiência renal, que é a perda dos rins, muitas vezes não dá tempo de fazer o transplante. E ele pode fazer o que a gente mais tem discutido atualmente, que é a neuropatia diabética, principalmente a neuropatia periférica, que leva à amputação dos membros. Quando o paciente acorda, quando o paciente trata, antes de que algum desses fatores tenha acontecido, uma dessas doenças, é muito bom, porque dá tempo de acudir. Agora, quando o paciente vai levando a vida, ou vai deixando a vida levá-lo, né? Ele vai deixando a coisa acontecer, e ele acorda quando isso já aconteceu, é muito triste. Ter uma perna amputada, passar por uma cirurgia cardíaca, ficar cego, é muito triste. Então, vale a pena cuidar. E hoje a tecnologia para cuidar do paciente, desse tipo de paciente, é muito grande. A gente tem vários remédios, a gente tem insulinas que você aplica uma vez ao dia. Então, tudo já melhorou, não vale a pena negligenciar. Todo diabético vai fazer uso da insulina? Na maioria das vezes, o paciente diabético tipo 2, quando ele tem muito tempo de diabetes, olha, eu sou tipo 2, eu descobri com 40 anos e eu estou com os meus 80. Então, como é muito tempo de diabetes, sim, ele pode usar. Todo mundo vai usar? Não, muitas pessoas vão falecer de outras coisas da própria idade e não vão usar a insulina, tá? Hoje a gente tem várias classes de medicamentos que impedem o uso de insulina precoce, né? Evitam o uso de insulina precoce. E aí, então, pode ser uma forma alternativa de tratamento. Uma forma alternativa. A gente está conseguindo até tirar a insulina de alguns pacientes com esses medicamentos novos. O único problema é que não são dados pelo SUS, são comprados e não são medicamentos baratos, né? Um paciente, por exemplo, que é diabético, se ele estiver realmente acima do peso, se for uma pessoa obesa, ela pode passar por cirurgia bariátrica? Pode. O paciente que é obeso e tem diabetes há mais ou menos 5 anos, há pelo menos 5 anos, ele está controlando com o endocrinologista e mesmo assim ele não consegue perder peso, ele não tem um controle adequado, ele tem uma hemoglobina glicada, que é o exame que vê o diabetes, acima de 8, esse paciente ele pode ser submetido à cirurgia bariátrica e a cirurgia não cura o diabetes. Mas muitas vezes ela ajuda a retirar a insulina, ajuda ele a perder peso, a diminuir medicamentos. Ele melhora, às vezes, a qualidade de vida do paciente, porque, às vezes, pelo excesso de peso, o paciente não consegue fazer um exercício físico. E o exercício físico é um aliado importantíssimo no controle do diabetes. Os pacientes, quando a gente convence a fazer exercício, falam, nossa, doutor, olha, estava 300, caiu para 100. É uma coisa assim absurda, o exercício é muito importante para o paciente. Então, esse paciente que tem esse perfil, que está com o endocrinologista, ele pode ser avaliado e ele pode ser encaminhado para a cirurgia bariátrica. E essa cirurgia melhora os níveis glicêmicos. No caso do exercício físico, qualquer atividade física vai fazer diferença? Tem alguma que é mais indicada ou isso também vai depender de paciente para paciente? Então, assim, qualquer atividade é melhor do que nenhuma. Ó, doutor, eu moro na roça e a única coisa que eu consigo fazer é caminhada em volta da minha casa. Tudo bem, faça isso, tá? Se você puder deixar o controle da televisão na mesa e ir trocar o botão, você já está fazendo alguma coisa. Então, se manter ativo é melhor do que sedentarismo.
Mas a nova diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes, ela pede que sempre que for possível, a gente faça a união de 3 modalidades de exercício. O exercício aeróbico, que é a caminhada, a bicicleta, a natação, e que esse exercício seja feito de moderada a alta intensidade. Então, eu chego na academia, está lá uma senhorinha passeando devagarzinho, como se estivesse passeando na floresta. Isso não funciona. Você tem que sentir cansaço, o coração tem que estar acelerado, tem que ser uma atividade moderada a intensa. Se você puder associar isso com a musculação, por que associar com a musculação? O paciente obeso e o paciente diabético, eles perdem músculo. Eles fazem uma coisa que a gente chama de sarcopenia do diabetes. Então, se você ganha músculo, você melhora a sua glicose. E só para a gente finalizar, o diabetes também afeta as articulações. Então, se eu puder fazer um alongamento, um pilates, alguma coisa de flexibilidade, se eu unir essas 3 coisas, eu vou estar preservando o meu corpo por mais tempo. Então, esses 3 são boas sugestões, então, para quem está... Sim, dividir o tempo. Tá, joia. Nós vamos para mais um intervalo, já já eu volto, tem mais saúde, a gente fala mais sobre o diabetes. Estamos de volta com o programa Mais Saúde, hoje falando sobre o diabetes. Nós recebemos algumas perguntas e eu já vou passando para a doutora Karina e a partir daí a gente continua o nosso assunto aqui no Mais Saúde. A Lúcia diz que faz uso do Glifage para diabetes. Há uns 30 dias está tomando alguns comprimidos, mas eles estão saindo inteiros nas fezes. O que pode estar acontecendo, doutora Karina? O Glifage é Glifage XR. Ele é de liberação lenta. Ele vai liberando a substância lentamente para não dar efeito colateral. Provavelmente o trânsito intestinal dela, a digestão dela é mais rápida do que a absorção do remédio. Então, nesse caso, é bom tentar trocar para o que não é XR, o Glifage sozinho, sem o XR. Tá, joia. A Vanilda diz que gostaria de parabenizar o programa porque o tema é incrível e que a gente aprende muito. Obrigada, Vanilda, pela sua participação. Continue sempre ligadinha aí com a gente. A Mércia diz que tem diabetes há 12 anos e está sentindo dormência no pé. Ela tem medo de amputá-los. Existe algum remédio para essa doença? E aí eu queria que a gente entrasse um pouquinho mais nessa questão de amputar. Quando é que se chega nesse ponto, doutora Karina? O que acontece nesse meio tempo? É descontrole? O remédio não faz efeito ou não usa o remédio? O que acontece? Assim, a glicose alta é o principal fator. Então, se você mantiver a sua glicemia descontrolada, uma hora alta, uma hora baixa, ou sempre alta por muito tempo, você vai desenvolver neuropatia periférica, que é essa dormência, ou dor em queimação, ou dor em pontada, ou até você fica sem sentir o pé, perde a sensibilidade. Você toca no pé, não sente que é o pé, não sente que está tocando. E até um pouco tempo atrás, a gente só tinha remédios que tiravam a dor do paciente. Então, o paciente sentia isso, o médico passava uma mitriptilina, uma gabapentina, que tirava dor. A partir de uns 2 anos para cá, creio eu, nós temos no mercado o ácido tióico, que é um medicamento que age na fisiopatologia da doença, bloqueando a doença. Então, ele impede amputações. Então, todo paciente que sentir esses sintomas, que sentir alguma coisa errada no pé, perguntar ao seu médico, doutor, já não é indicativo de eu usar o ácido tióico, né? Agora, o paciente diabético, ele tem que observar o pé e proteger o seu pé. Todos os dias, você deve fazer o hábito de lavar o seu pé, água e sabão. Ao lavar o pé, você vai observar se não tem calo, rachadura, manchas vermelhas, contusões, aquelas manchas escurecidas, mancha fria, mancha quente, unhas encravadas, micose. Todos esses problemas devem ser relatados ao médico, porque a maioria das amputações são preveníveis, ou seja, podem ser evitadas se a gente tratar a rachadura, se a gente tratar o calo, se a gente tratar a unha encravada.
Quando lavou o pé, não deixar o pé molhado por mais de 5 minutos. Secar adequadamente o pé. Quando for escolher um sapato, o sapato não pode ser nem apertado e nem largo, porque senão ele vai fazer bolhas. Sempre ao calçar um sapato, olhar se não tem nenhum objeto dentro, porque a pessoa perde a sensibilidade e aquele objeto machuca e a pessoa não vê. E a partir de um machucado, a gente tem uma infecção que vai ocasionar amputação. E também observar se os sapatos não têm costura por dentro. Na minha página do Facebook, que é Endocrinologia, Metabologia e Nutrologia, se vocês digitarem essas 3 palavras no Facebook, vai sair a minha página. Eu postei uma matéria sobre pé diabético a semana passada. E tem lá todo tipo ideal de sapato, o que eu devo usar, o que eu não devo. Calçados fechados tem que ser com meia, para proteger o pé. Se a gente protege o pé, eu não vou ter um machucado, não vai infeccionar e eu não vou amputar. Agora, pacientes que têm diabetes acima de 10 anos precisam questionar o seu médico sobre esse ácido tióico, se é indicado ou não usar, se está na hora ou não, e fazer o teste do pé diabético. Nesse é o caso da Márcia, que já tem 12 anos diabetes. É o caso dela. Então, nós temos que questionar o médico dela a respeito se já tem indicação de entrar com ácido tióico ou não, e se ele fez o teste do pé diabético e se nesse teste ela tem sintomas ou sinais do pé diabético. No caso, por exemplo, quem apresentar um pé mais ressecado, alguma coisa, pode usar cremes comuns ou são específicos para... São cremes específicos. Alguns cremes podem ser prejudiciais, então não deve usar creme por conta própria. Nós temos alguns cremes que são específicos para o pé diabético e o médico pode, eu não posso falar porque é nome comercial, mas o médico pode instruir o paciente. E esse adequado é que vai ser o indicado. Esse adequado é que se usar qualquer um, pode ter problema. Pode ter problema. Outra coisa, lembrar que quando passa o creme no pé, o pé fica escorregadio. E o paciente pode cair, pode machucar. Então, espera secar ou calça um sapato. Toma cuidado. A cicatrização na pessoa diabética é mais difícil, doutora Karina? Se a glicose estiver alta, sim. Se a glicose estiver normal, a gente vai ter uma cicatrização normal. O que tem que ficar alerta, o paciente chega para mim e fala assim, não, doutor, olha aqui, cicatrizou facinho. Então, minha glicose está boa. Não é só a cicatrização é um parâmetro que a gente usa. Mas tem que tomar cuidado. Ok. O Afonso diz que tem diabetes, usa metformina e glicazida como a glicose está um pouco alta. O posto de saúde quer entrar com insulina. Ele quer saber se tem algum medicamento novo ou se tem mesmo que partir para insulina. Então, cada caso tem que ser avaliado. Eu acho melhor ele discutir com o médico dele. Mas, além da glicazida e além da metformina, no mercado, na farmácia, existem outros medicamentos orais que não a insulina para o paciente diabético. O problema é que esses medicamentos não são dados pelo SUS e são medicamentos de alto custo, não são medicamentos baratos. E a gente tem que ver a indicação e a contraindicação de cada um desses pacientes, né? Mas existe sim medicamentos novos que vai evitar o uso precoce dessa insulina. Cada caso é um caso diferente. Cada caso é um caso, tem que conversar com o médico. Tá, joia. Existe paciente diabético desnutrido, doutora Karina? Existe. Então, isso foi um assunto bem polêmico, discutido agora no Congresso de Diabetes. Está acontecendo um alto índice de desnutrição entre o paciente diabético. Por quê? O paciente, quando ele é tratado por um bom médico, ele tem uma orientação nutricional. A dieta é 80% do tratamento. Remédio e insulina não funcionam sem alimentação saudável. E o paciente começa a ter medo de comer. Então, ele começa a fazer uma rotina alimentar, ele come a mesma coisa, do mesmo jeito, na mesma quantidade, todo dia. Ele não faz uma variação. Ele come, por exemplo, fruta, eu só como maçã, banana e mamão. Maçã, banana e mamão. Verdura, eu como alface, tomate. Então, essa mesmice, esse plano alimentar, sem variações de frutas, de verduras, causam a desnutrição. Outra coisa que eu tenho visto também, alguns médicos tirarem todo o arroz do paciente. O paciente não pode comer carboidrato. Isso também vai levar à desnutrição.
Então, o que a gente tem que ter é uma dieta balanceada e tentar mudar. Se eu comer alface hoje, amanhã eu vou comer chicória, depois eu vou comer espinafre. Mudar. Vou comer brócolis, no outro dia couve-flor. Um dia eu como a cenoura crua, um dia eu como a cenoura cozida. Lembrando que esse negócio de que vem debaixo da terra não pode comer é lenda, tá? Nós podemos comer tudo que vem debaixo da terra. É mais saudável do que o que vem no pacotinho, na prateleira do supermercado, tá bom? Então, assim, é importante o paciente hoje comeu maçã, amanhã compra uma uva. A uva está cara, então vou comprar uma melancia. Lembrando que a melancia, se comer demais, sobe o diabetes. Tem a quantidade adequada, que normalmente é um copo americano dela picadinha, né? Manga sobe muito também, então a gente tem que comer em menor quantidade, tá? O caqui e a uva. Agora é época, né? Então é bom a gente lembrar. Mas essas frutas devem ser ingeridas, só que tudo na quantidade certa, na hora certa. E tentar variar o cardápio. Hoje eu fiz arroz, amanhã eu vou fazer um arroz com uma lentilha, né? Tentar conseguir variar. Eu sei que está difícil, porque não é barato fazer dieta, mas quando a gente come menos, o pão integral que é caro, ele vai durar a semana inteira. Então, às vezes, o que é caro, ele sai barato pela quantidade que eu vou ingerir. Então, o paciente diabético ficar atento a isso. E os médicos tentarem solicitar exames. Quem usa metformina, por exemplo, a gente tem que solicitar a vitamina B12. O paciente que usa metformina, ele pode fazer deficiência de B12. Então, a gente tem que ficar atento a isso. E a pessoa, por exemplo, ela vai criando a partir de que ela conhece o problema e ela tem essas informações, doutora Karina, ela vai conseguir se adaptar às épocas do ano, aos produtos da época, enfim, utilizar coisas de maneira econômica, né? Sim. Através desse conhecimento. Sim. A gente pode usar frutas da época que não estão tão caras. A uva no final do ano geralmente aumenta o preço, mas aí a gente tem outra fruta que cai de preço, o abacaxi fica mais acessível. A gente vai olhando e pesquisando. Isso é uma economia doméstica, né? E a gente precisa estar atentos a isso. Lembrando que algumas coisas dá para plantar no fundo do quintal. Não tem quintal, dá para plantar em vaso, couve, cebolinha. Tem muita coisa que a gente consegue plantar. Eu tenho uma pacientezinha que é um show, minha paixão. Ela planta brócolis, sem agrotóxico. Então, quando a gente quer, a gente acha meios, né? Eu acho isso muito importante. Com certeza, faz a diferença. Nós vamos para mais um rápido intervalo. Já eu volto já para o nosso último bloco do programa Mais Saúde e continuando a falar a respeito do diabetes. Eu volto já. Estamos de volta com o programa Mais Saúde, hoje falando sobre o diabetes, com a médica endocrinologista com especialização em nutrologia, Karina Alvarenga Ribeiro. E a gente fala sobre esse problema comum, mas que a gente precisa de estar sempre atento a alguns detalhes, dicas importantes que fazem a diferença. Doutora Karina, o José perguntou se quem tem uma micose na unha bem visível, ele pergunta qual é o tratamento. Você tem que procurar um profissional para tratar especificamente a micose ou o médico que já faz o acompanhamento já consegue orientar? Normalmente os clínicos conseguem orientar. Eu tenho uma formação de encaminhar para o especialista. O especialista que trata a micose é o dermatologista, que trata de forma adequada para a gente não ter uma remissão, para não voltar essa micose. E aí a gente vai contar que é diabético também. Sim, por favor, não deixe de contar que é diabético, né? Porque aí a condução do tratamento é diferente. A condução do tratamento é mais agressiva a fim de evitar uma infecção secundária que vai levar a uma amputação. Uma micose, ela pode ser a origem da amputação. Começa ali, se não cuidar. Tá certo. Por outro lado, a gente fala dessa questão da glicose descontrolada, ela pode estar sempre descontrolada só para mais ou ela pode cair também mais do que devia, doutora Karina? A gente tem os casos de hipoglicemia, que são os casos de glicose baixa. E eles são tão perigosos e tão desastrosos quanto a glicose alta. A glicose alta, ela causa tudo que a gente já comentou. A glicose baixa, ela pode causar infarto, arritmia, e ela pode causar acidente vascular cerebral, os famosos derrames.
Então, o paciente que tem hipoglicemia, ele tem que tomar alguns cuidados. Primeiro, descobrir a causa. Por que está tendo hipoglicemia? Né? O que está causando? É a alimentação inadequada? É porque eu tirei todo o carboidrato? É porque eu passo muito tempo sem comer? Eu passo mais de 3, 4 horas sem comer? Ou a minha medicação não está ajustada para o tipo de diabetes que eu tenho? Eu recebi há 2 semanas, mais ou menos, um senhorzinho que teve o diagnóstico de diabetes e a glicose dele estava muito alta. Entraram de início com uma insulina. E esse paciente começou a fazer hipo. Um paciente desse, ele nunca mais vai querer voltar a tomar insulina, porque ele vai achar que sempre que ele tomar, ele vai ter problema. Então, para ele, o que eu fiz? Eu retirei a insulina, eu entrei com as medicações novas que a gente tem, que qualquer médico sabe prescrever, porque elas estão no mercado há bastante tempo, e ele parou de fazer hipoglicemia. Então, cada caso é um caso, mas a gente não pode deixar o paciente fazendo hipoglicemia. E como é que a gente vai saber, por exemplo, tem algum sintoma que vai mostrar sem fazer o teste, por exemplo, do dedo para perceber que está baixa a glicose? Tem algum? Quais são os sintomas? Os sintomas são muito variados. Normalmente dá um mal-estar, parece que o paciente vai desmaiar, dá uma sudorese, o paciente sua frio. Às vezes ele perde a consciência, às vezes ele chega a desmaiar. Alguns pacientes sentem muita dor de cabeça e outros ficam agressivos. Bate na esposa, bate no filho, você não entende o que está acontecendo. Você vai ver a glicose baixa. Se a gente está longe do aparelho de fazer o teste da glicemia, se a gente não tem como fazer, dá uma balinha para esse paciente. O maior erro do tratamento dos familiares é entupir o paciente de açúcar nesse momento. E aí a glicose que estava em 50, ela vai para 500. E aí você nunca consegue controlar esse paciente. Então, para reverter uma hipoglicemia, se chegar a estar no coma, a gente pede que chame a ambulância e corra para o hospital o mais rápido possível. Mas se for só sintomas leves, uma colher de chá de açúcar ou de mel ou uma bala macia, espera 15 minutos e mede de novo, porque a glicose ela não sobe rápido, ela leva uns minutinhos. Mediu, ainda está abaixo de 60, abaixo de 70, repete a dose. Espera 15 minutos e mede de novo. Aumentar a glicose devagar é melhor do que dar tudo que tem na frente para a pessoa, porque a glicose vai descompensar para mais. Então, aí fica uma gangorra, 70, 500, 70, 500. E a gente nunca consegue controlar. Ok. Existe a possibilidade de uma pessoa que é diabética, que, por exemplo, é atleta, de continuar sendo atleta, e nesse caso ela precisa de uma alimentação, de uma suplementação, como é muito comum a gente ver os atletas fazendo hoje. Como é que fica nesse caso? É possível se usar suplementos também? É possível usar suplemento, é possível primeiro o diabético ser atleta, tá? A primeira coisa que a gente tem que entender. O paciente diabético que quer praticar esporte em alto nível, quer ser um atleta de alta performance, ele consegue fazer isso desde que ele tenha um conhecimento do próprio corpo. Ou seja, que ele saiba o que ele deve alimentar, como alimentar. Ele vai conhecendo o que sobe e o que abaixa a glicose dele. É um autoconhecimento mesmo, é um autocontrole. E a gente pode suplementar sim com whey protein. O que a gente tem que pensar é que os trabalhos com diabéticos que são atletas, eles não são a longo prazo. Então, a gente tem hoje evidência científica de que é possível suplementar com whey protein até 12 semanas. E é importante a gente diferenciar o atleta de alta performance do malhador de vez em quando, né? O atleta ele faz exercícios muito intensos, ele corre por horas, ele faz uma musculação por horas. Então, quando a gente calcula a alimentação desse paciente, como ele faz muita atividade física, ele tem que comer, por exemplo, 6 bifes de filé por dia para conseguir ingerir a quantidade de proteína que ele precisa. Esse paciente não consegue comer 6 bifes de filé por dia. Esse precisa do whey protein. Não aquele gordinho que acabou de entrar na academia para perder peso. O que os trabalhos mostraram agora no congresso é que a via de metabolização do whey protein
É a mesma via de metabolização do mTOR, que é uma via que causa resistência insulínica. Ou seja, o excesso de proteína ela pode levar a diabetes, levar ao mau funcionamento da insulina. Então, é um crime as nutricionistas, os profissionais de saúde começarem a suplementar no momento de perda de peso. Isso pode levar à piora da resistência insulínica e ao desenvolvimento de um diabetes. A via de metabolização é a mesma. Uma coisa é eu malhar 4, 8 horas por dia. Uma coisa é eu fazer 1 hora de academia por dia. Esse paciente ele consegue comer, ele não tem necessidade de suplementar. Aí a gente está falando de atleta, né? De atleta. Bom a gente lembrar. Doutora Karina, a gente volta e meia vê alguns benefícios. Alguma coisa ajuda, isso ajuda a baixar e tal. E veio a famosa batata Yacon. Eu tenho ouvido muito falar a respeito dela. Tem comprovação de que ela ajuda mesmo, doutora Karina? Tem comprovação científica de que ela ajuda a baixar a glicose, de que ela ajuda no emagrecimento, de que ela melhora a imunidade do paciente. E ela tem fatores antioxidantes, ou seja, também é contra o envelhecimento precoce. Que ótimo! Que a gente adora, né? Então, assim, ó, a batata Yacon, veio aí a moda da batata doce, né? Eu sugiro que a moda seja batata Yacon, porque a batata doce é só um complemento alimentar, ela não tem estudos com esses benefícios da batata Yacon. A batata Yacon, quando ela é consumida no lugar da massa ou diminuindo o arroz, introduzindo ela melhora a glicose após o almoço. Então, ela pode ser usada almoço, janta, num suco detox, né? Num suco de frutas e verduras e legumes tomados no meio do dia, entendeu? E ela tem realmente muitos benefícios. Ela tem fibra, ela tem inulina, que realmente melhora essa metabolização da glicose, ela atua na flora intestinal, melhorando a imunidade do paciente através da flora intestinal. E as pessoas podem consumir que realmente o benefício existe. Ela está no manual, nas diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes. Quer dizer, mesmo quem não tiver diabetes pode usar porque tem benefícios? Pode usar porque tem benefício e pode usar para perder peso também, porque como ela tem muita fibra, ela dá saciedade. Se você coloca ela no almoço, você não quer comer, você quer passar a tarde inteira cheio, saciado. Então ela ajuda o paciente que quer perder peso. Mas nesse caso a quantidade também tem que ser A levada quantidade é em importante. consideração. Nós podemos comer uma plantação de Yacon por dia, não vai funcionar. Realmente a quantidade deve ser calculada por um profissional de saúde. Com essa orientação, tem o benefício dela também. A respeito de vacinação, como é que é a questão da vacinação para o paciente diabético? Além das vacinas normais, né, todo paciente diabético ele deve vacinar de todas as vacinas que o adulto, a própria criança faz. O que teve modificação foi na vacinação do idoso. O paciente diabético acima de 65 anos, abaixo de 65 anos, ele deve fazer uma vacina contra pneumococos, que é uma bactéria que causa meningite, pneumonia, porque ele é mais suscetível a essas infecções. Então, está indicado fazer a 23 valente, quando ele tem menos de 65 anos. Acima de 65 anos, além da 23 valente, a gente deve fazer a 13 valente. E se o paciente já fez a 13, fazer a 23 valente. Essas modificações foram recentes. Isso vai proteger o paciente diabético, que normalmente tem uma baixa imunidade pela própria glicose, pela desnutrição, pela sarcopenia. Ele vai proteger de pegar uma infecção mais grave, uma meningite, uma pneumonia, uma sinusite. Então, é importante perguntar isso para o médico e que o médico prescreva essas vacinas. As regras são as mesmas para crianças também, doutora Karina? É diferente o tratamento com criança, não? O tratamento de dieta, exercício, essas coisas. Quando são crianças obesas com diabetes tipo 2, porque ganharam peso, a gente faz as mesmas orientações. O difícil da criança é que os medicamentos não são testados para a criança, né? Então, por exemplo, eu tenho uma pequenininha no consultório que ela está com 3 aninhos e ela está com a glicose beirando a um diabetes. É muito difícil usar remédio nessa faixa etária. E aí a gente pede aos pais que modifiquem o estilo de vida, que realmente a casa.
a família, ela tem muita mania de falar assim, olha, você tem que comer diferente. Só o paciente diabético tem que fazer dieta. E a gente sabe que isso não funciona. A criança aprende com os adultos. Se o adulto vai tomar refrigerante, por que a criança não pode? Então, o pai tem que modificar o lar, tem que modificar os hábitos da casa, para ele conseguir modificar a criança. De preferência que a gente faça essas modificações antes de ter uma obesidade infantil. Agora, o diabetes tipo 1, que é aquele que aparece na criança e a gente tem que aplicar a insulina desde cedo, ele tem a contagem de carboidrato, que é mais fácil. A criança tem pais que não deixam a criança ir numa festa de aniversário porque não pode comer o doce. Com a contagem de carboidrato, pode comer o doce. Só que ela vai ter que fazer o teste do dedinho, ela vai ter que saber quanto de carboidrato ela ingeriu e ela vai ter que aplicar a insulina. Mas ela vai poder comer o doce. Entendi. Doutora Karina, as pessoas que realmente receberam um diagnóstico e estiverem dispostas a fazer essa mudança, de usar os medicamentos da maneira adequada, com acompanhamento médico, realmente tem uma vida diferente. A gente está falando de um problema que não tem cura ainda, mas que pode dar ao paciente condições de viver normalmente, conviver em sociedade, porque acho que causa meio que um susto, né? O diagnóstico, para muita gente, essa questão de se readequar a uma rotina diferente é difícil, mas é possível, né? É isso que a gente mostrou com todas essas dicas que a gente falou, né? É o que a gente tem lutado para promover para o paciente, chama-se qualidade de vida. É muito importante o apoio da sociedade. Às vezes a gente chega em determinados locais, tipo restaurantes, bares, a gente não encontra nada sem açúcar, a gente não encontra nada saudável. Então a sociedade tem que fazer uma adequação em prol dessa doença que está assim, acometendo mais da metade da população. É muita gente com diabetes. Claro. E nós precisamos do apoio dos amigos. Porque é muito comum o paciente falar assim, doutor, eu até estou tentando beber menos, um copinho só de cerveja, mas aí os meus amigos falam assim, não, só hoje, está tudo bem. Então, quer dizer, isso não é estar ao lado do paciente. Amigo não quer ver o paciente doente. Amigo não quer ver o amigo com a perna amputada. Então, vamos apoiar. Agora, que os remédios, que a tecnologia que a gente tem hoje promove uma melhor qualidade de vida ao paciente, isso é fato. É bobagem negligenciar o tratamento. É bobagem negar o tratamento. Lembrem, quanto mais a gente mandar o diabetes para o inferno, mais é para lá que a gente vai. Não vamos esquecer essa frase. Essa frase é show. Então a gente tem que cuidar. E vale a pena cuidar. Vale a pena ter disciplina, vale a pena querer mudar, vale a pena sentir a vida e não a doença. É lógico. Né? Tratar o diabetes é sentir a vida, é viver. Não tratar é ficar doente, é ficar fraco. Então, eu acho que vale muito a pena. Com certeza. Bom, e as pessoas que têm aqueles fatores de risco que a gente falou, que possam fazer o teste se não fizeram ainda. É até uma pergunta da Juliana, se tem uma pessoa na família, se a gente tem tendência a ter mais diabetes. A doutora Karina respondeu logo no início, é um fator de risco, a gente deve ficar mais atento e procurar fazer esse teste para primeiro, se for o diagnóstico negativo, ótimo, se for aquele pré-diabético, ficar alerta e mudar realmente a sua vida e ter condição de não desenvolver o diabetes ali nem tão cedo, né, doutora Karina? Ou se tiver o diagnóstico, que possa viver da melhor maneira possível dentro dessas questões saudáveis e evitar essas consequências que a gente também citou aqui, nós sabemos que são muitas. Eu gostaria de agradecer a sua presença mais uma vez, doutora Karina. Eu tinha mais um monte de perguntas ainda para fazer, mas esse é um tema que a gente volta e meia fala aqui no programa justamente para que as pessoas possam estar informadas, as verdades e mitos, a questão da alimentação. É sempre importante a gente falar isso. Eu espero que eu possa contar com a sua presença em outras oportunidades para a gente continuar falando do diabetes e de outras doenças relacionadas também. Obrigada. Eu é que agradeço imensamente a oportunidade, espero ter contribuído. E eu queria agradecer as 392 pessoas que compareceram ao evento do Dia Mundial do Diabetes. Realmente foi muito proveitoso, muita informação. Eu agradeço de coração a cidade de Patos de Minas por essa acolhida, porque eu me senti acolhida pelas pessoas. Que ótimo. E eu espero sempre contribuir. Se as pessoas quiserem continuar fazendo as
as inscrições, basta O ligar. telefone, doutora Karina? Isso, no 3818-1278, fala com a Marcela, deixa o e-mail, porque eu vou informar o workshop através do e-mail. E eu estou mandando também dicas de saúde. Então é só falar para a Marcela, olha, eu quero receber as dicas de saúde da doutora Karina, que vai receber por e-mail. Que ótimo. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Viu? A gente vai ficando por aqui agradecendo aos nossos parceiros, ao Tiago Lima e toda a equipe que fica na rua Cônego Getúlio 525, o telefone 3825-8378. A Enigma, que tem moda nova todo dia, fica na rua General Osório 207, o telefone 3823-3955. E a Apolo Floricultura, que sempre é feita o nosso estúdio, que fica aqui na rua Major Gotti, o telefone é o 3822-2200. E a você que esteve com a gente mais uma vez no programa. Na terça-feira que vem a gente volta com mais saúde. Agora a gente fica com as notícias de Patos de Minas e região no NTV News. E encontro marcado amanhã às 11h30 no 30 Minutos. Uma ótima noite para você.